Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Credo apostólico, minha fé tem razão. A nossa fé, ela tem razão. Pode já projetar aí, amados, antes da projeção, só quero ler um texto aqui. Eu vou ler o texto, não precisa você abrir a Bíblia agora, não. Lerei apenas o texto. Escrevo estas coisas a você, esperando e vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, ou baluarte da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Observem que o apóstolo Paulo se dirige também ao jovem pastor Timóteo e diz: eu desejo vê-lo logo, logo. Mas caso eu demore em chegar aí, eu já adianto, escrevendo estas coisas para você. Eu me antecipo, Timóteo, enviando-te esta carta. A carta envolve, Timóteo, como se deve proceder na casa do pastor Ronilson. Certo ou errado? Certo ou errado? Propositadamente, acho que fazendo a pergunta. Casa de quem? Deus. Eu amo dizer isso. Presbítero Rogério, dale. Eu amo. E quando eu digo isso, eu digo para a minha própria alma. Eu não estou primeiramente pensando no outro. O outro também está pensando em mim. Casa de Deus. Igreja do Deus vivo. Diz aqui Paulo. Casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aí ele aprofunda mais ainda o eclesia. Terceiro, coluna e baluarte da verdade. Por isso que estamos já há um bom tempo estudando o credo apostólico. Tendo esse título na série, o credo apostólico, a nossa fé tem razão. E agora sim, projeta aí, vamos do início, apenas a leitura, mas nós já estamos na terceira parte do credo. O credo, ele é trinitário. Primeira parte do credo, Deus Criador. A segunda parte do credo, Deus Redentor, pensando aí na redenção consumada, numa linguagem da teologia sistemática. E a terceira parte é o Deus, aplicador da redenção, o Espírito Santo. O Deus Criador, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Agora o Deus Redentor, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Já trabalhamos essa parte aí, estado de humilhação de Cristo, estado de exaltação de Cristo,
E aí já adentramos na terceira parte. O Deus, aplicador da redenção, o Espírito Santo. É Ele que aplica. Creio no Espírito Santo. Existe uma disciplina nos seminários, que nós chamamos de pneumatologia, não é? Estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós não vamos aqui novamente aprofundar isso, não. Só queremos relembrar que existe uma disciplina na igreja e nos seminários, lá um pouco mais aprofundado, numa linguagem mais técnica, porque depois ali estão futuros pastores sendo treinados, preparados intelectualmente na doutrina. E essa disciplina é pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Daí, baseado nas Escrituras, a terceira parte do credo apostólico começa assim: creio no Espírito Santo. E como consequência, meus irmãos, nós temos o ente gerado pelo Espírito Santo. Qual é o ente gerado pelo Espírito Santo aí no credo? Qual é o ser? O ente é barra ser. Qual é o ser que, na terceira parte aí, é o Espírito Santo que gera. É o Espírito Santo que traz a existência. Quem é? Está aí no credo. É a igreja, gente. Por isso que o credo está assim, eu creio no Espírito Santo, logo em seguida, na Santa Igreja Universal. Martin Lloyd Jones escreveu uma trilogia trabalhando justamente isso. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E é quando ele vai tratar no terceiro livro, Deus o Espírito Santo, é onde ele trata sobre a igreja. Porque a igreja é o ente gerado pelo Espírito Santo. Só estamos aqui como primeira igreja presbiteriana de Petrolina, porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade nos trouxe à existência. Claro que para nos trazer à existência, falamos aqui há 8 dias, na linguagem técnica dos reformados, quando nós estudamos a doutrina da salvação, há um linguajar que nós chamamos de Ordo Salutis, a ordem da salvação. É claro que para isso ele nos regenerou, nos conduziu à conversão, fé e arrependimento. É claro que para isso ele nos declarou justo em Cristo Jesus pela fé, nos adotou, nos inseriu no processo de santificação e está nos preparando para a glorificação. Então, a igreja é resultado dessa Ordo Salutis, da ordem da salvação. E quem é que aplica? O Espírito Santo. Então, a igreja é um ente que existe como resultado do Espírito Santo. É Ele que traz a igreja à existência. É Ele que mantém a igreja existindo. É Ele que santifica a igreja para um dia a mesma ser apresentada ao noivo sem mácula e sem ruga. Daí, precisamos relembrar algumas características dessa igreja na perspectiva da teologia sistemática reformada. A igreja, ela prestem bem atenção, militante e triunfante. O que significa a igreja militante? É a igreja que ainda está aqui na terra. É a igreja que está aqui na terra, militando contra o pecado, o mundo e o diabo. Exemplo, somos nós aqui. São as igrejas batistas, são as igrejas assembleianas, são as igrejas episcopais, anglicanas, congregacionais e etc. As verdadeiras. Essa é a igreja militante. Recebe o nome de militante porque ela ainda está aqui, militando contra o pecado, o mundo e o diabo. E tem a igreja triunfante. Nessa perspectiva da igreja, são os 2 aspectos da igreja. É aquela igreja que já partiu, já está com o Senhor. Está lá em Hebreus, gente, isso. Ela já está com o Senhor. Quantos irmãos nossos na fé já não partiram, né? E eles já estão lá com o Senhor. No seio de Abraão, no paraíso, conscientemente,
aguardando a plenitude, aguardando a consumação. Essa é a igreja triunfante. Essa igreja, ela também é universal. Veja que o texto diz universal. Ela é composta de todos os discípulos de Cristo, de todas as partes da terra, de todas as línguas, de todas as etnias. É a igreja universal. Mas também esse aspecto da universalidade da igreja é percebido na igreja local. A igreja local representa a igreja universal. O apóstolo Paulo trata sobre isso na carta de Deus aos Coríntios. Então a igreja ela é universal, não tem nada a ver com Edir Macedo aqui, e ela é local. Uma coisa não anula a outra. Tem um monte de crente hoje se apegando a essa característica, igreja universal, para não querer ter compromisso com a igreja local. Mas quem é da igreja universal é da igreja local. Quem é da igreja local é membro da igreja universal. Características da igreja. Ela é militante, ela é triunfante, ela é universal, ela é local. Ela é invisível e ela é visível. Ela é invisível porque é a igreja como Deus vê, como Deus a vê. A igreja invisível, ela é composta só dos verdadeiros, por isso que só Deus sabe. Já a igreja visível é a igreja como nós enxergamos. Mas no meio dessa igreja tem joios. Tem aqueles que pensam que são e não são. Mas só quem sabe também é o Senhor. Então veja, a igreja ela é invisível e ela é visível. Invisível, numa linguagem bem simples, a igreja como Deus enxerga. A visível, a igreja como nós enxergamos. Ou seja, aqueles que professam publicamente a sua fé em Cristo. Sejam eles verdadeiros ou não. A igreja é universal e a igreja é local. Agora, preste bem atenção. Existe um livro de eclesiologia que eu tenho um prazer de ter esse livro. E se você um dia puder adquirir, adquira. Porque nesse livro, ele traz essas verdades sobre a igreja. Preste bem atenção. A igreja é um ente doxológico. Ela existe, acima de tudo, para adorar a Deus. Doxologia. Ela existe para adorar a Deus. Ela existe para a glória de Deus. O supremo propósito da igreja é glorificar a Deus. Só que esse supremo propósito puxa propósitos. Por isso que ela evangeliza, com o objetivo de glorificar a Deus. Ela faz missões, propósito, para glorificar a Deus. Ela discipula, ela congrega, ela se reúne, ela... Entendeu agora? Propósitos e propósito. Ela é doxológica, essa igreja. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Doxologia, aspecto doxológico. Qual é o fim principal e supremo da igreja? Pegando carona aqui com os nossos manuais de doutrinas reformados, confissão de fé de Westminster, muito especialmente os catecismos maior e menor. Nós temos o menor e o maior. E a primeira pergunta qual é? Qual é o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus e o desfrutar da sua presença para sempre. Mas entendam, essa pergunta fica melhor quando ela sai do singular para o plural. Qual é o fim principal e supremo da igreja? Glorificar a Deus e o desfrutar da sua presença para sempre.
porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente, amém. Então a igreja ela é doxológica. Segundo, só relembrando o que já tratamos aqui com vocês. Então veja, tudo isso é fruto do Espírito Santo. A igreja ela é pneumodinâmica. Pneumodinâmica, lembra aí? Pneumatologia, pneumodinâmica, pneuma, sopro, ou seja, é uma referência ao Espírito Santo. Por que pneumodinâmica? Porque é o Espírito Santo que gera a igreja, que reúne a igreja e que dinamiza a igreja. É Ele que distribui dons, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É Ele que gera a igreja, é Ele que reúne a igreja, é Ele que preserva a igreja, é Ele que dinamiza a igreja. Por isso a igreja é pneumodinâmica. Temos uma tendência de ser deísta nessa área. Nós condenamos tanto o deísmo. Para os menos familiarizados, é uma corrente teológica, filosófica, que até acredita na existência de um ser supremo que criou todas as coisas, mas esse ser supremo ele não está nem aí para a criação. E nós condenamos veementemente o deísmo. Quando se estuda o ser de Deus e os seus atributos, logo no preâmbulo das teologias sistemáticas, prolegômenos, logo ali no início se estuda a diferença de teísmo, deísmo, panteísmo, paneteísmo, tudo envolvendo o ismo. Tem muita gente teísta por aí, que acredita na existência de um Deus, mas no fundo esse Deus é deísta. Mas às vezes os presbiterianos no culto são deístas. Na prática da vida cristã, alguns são deístas. Vivem como se a terceira pessoa do Espírito Santo não trabalhasse mais hoje. Só faltam pegar o Espírito Santo e colocar, pelo menos em tese, numa caixinha de fósforo. E aí quem já leu as biografias de Jonathan Edwards, naquele livro Evidência de um Verdadeiro Avivamento, escrito por ele mesmo, nós encontramos uma narração. Por favor, entenda, a experiência ali é particular, mas eu estou falando de ninguém menos do que Jonathan Edwards. Ficou conhecido como um dos últimos puritanos da Nova Inglaterra. Ele entra no seu quarto e ele narra que ele viu a sua esposa cristã como que levitando. Eu não estou narrando isso aqui para aprovar ações esdrúxulas que é feita hoje em nome do Espírito Santo. Eu não estou narrando isso para aprovar palhaçadas que são feitas hoje em algumas igrejas atribuídas ao Espírito Santo. Só estou narrando para também dizer para a igreja: não tente colocar a terceira pessoa do Espírito Santo numa caixinha de fósforo, pois ele também é soberano. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, lá nos é dito que cada membro do corpo, lá no corpo, é colocado soberanamente pelo Espírito Santo de Deus. É Ele. Não foi você que se auto-inseriu na igreja, foi Ele que inseriu você no corpo. E não foi você que disse: e eu vou fazer isso aqui. Não, foi Ele que determinou também a tua função. Romanos capítulo 12. A igreja é pneumodinâmica. Quantas verdades nós temos nesse credo aí? A igreja ela é pactual. Ela é o povo da aliança. Uma aliança que Deus soberanamente, unilateralmente, graciosamente resolveu fazer com o povo dele. Nós somos povo dele, em virtude da aliança que ele soberanamente, foi esse o meio que ele decidiu estabelecer para se relacionar com o seu povo.
a aliança, um pacto, um concerto. Vejam, soberanamente, unilateralmente, ele estabelece os termos, bênção de maldição, e ele ainda estabelece o fiador. É por isso que na nova administração da Aliança da Graça, a aliança é selada com o sangue, não o meu, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então a igreja é doxológica. Essa igreja, gerada pelo Espírito Santo, ela é doxológica, porque é o próprio Espírito que leva a igreja a ser adoradora. Estava dando aula ontem para uma turma do bacharel do Seminário Internacional de Miami, numa sala virtual, online. E a disciplina que eu estou ministrando para ela é Teologia do Culto Reformado. Culto Reformado. E dizia para eles o seguinte, e vou compartilhar aqui com vocês. Atentem para isso, meus irmãos. Brigamos, nos digladiamos, porque não temos discernimento para diferenciar o que é essência do que é forma. Entramos numa rota de uma especialidade de colher um mosquito e engolir um camelo, mas nos esquecemos que a igreja é doxológica. E é o próprio Espírito Santo que a leva a ser adoradora. É Ele que leva a igreja a ser adoradora. E aí eu falava para ele, muitas vezes os nossos cultos parecem uma sala de aula. Transformamos o culto como se fosse uma sala de aula contínua. Existe também a didascalia no culto. Mas a didascalia no culto é meio, ou seja, o ensinamento. Existe querigma, o aspecto querigmático no culto, mas o aspecto querigmático é meio. A finalidade suprema do culto é doxológico, é glorificar a Deus e desfrutar da presença dEle. E muitas vezes nos esquecemos. E aí comparecemos para cultuar a Deus como se estivesse numa sala de aula, estudando matemática. Quando na verdade ali existe um encontro pactual, o Deus do pacto com o povo do pacto, e nesse encontro existe um aspecto transcendental. Como é que é, pastor? Nesse encontro do Deus do pacto com o povo do pacto, existe um aspecto transcendental para os menos familiarizados? Existe. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos como povo do pacto para adorar a Deus, nós adentramos no santo do santo celestial. Pela mediação do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. E ainda temos a companhia de milhões e milhões de anjos que lá estão. E é por isso que Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, diz que nós somos assistidos por anjos. Anjos observam como temos adorado a Deus. Serafins percebem como os serafins que não ousam olhar para aquele que no trono está, de tão santo que ele é. Eles observam e muitas vezes encontram algumas igrejas banalizando o sagrado. Mas também nós banalizamos o sagrado, como comparecemos diante de Deus e confundimos reverência com mornidão. Querem chamar mornidão de reverência, não é? Querem chamar mornidão de reverência. Tem até alguns memes no Facebook que eu detesto. É quando pega um pastor presbiteriano adorando, aí pega até um santo de Deus, não tem culpa nenhuma por isso. Ele não pediu para fazer esses memes. Mas eu detesto. Aí está lá o santo de Deus no culto. E quem põe é presbiteriano, quem põe diz que é reformado, é com um ar de... Aqui é um pastor reformado cultuando. E aqui é os irmãozinhos da outra vertente, eu não vou citar aqui por respeito. Está lá o pastor.
E fazem isso para desdenhar, fazem isso para zombar. Aí você pega um cabra desse e faz 2 perguntazinhas, você percebe que no máximo ele não leu um livro sobre teologia de culto reformado. Ele não leu um livro de teologia de culto reformado, porque se ele lesse, ele não daria ibope a esse tipo de meme. Para mim piora quando alguns pastores reformados ousam do púlpito dizer mais ou menos assim para a igreja: vamos cantar como bons presbiterianos. E na mente dele sou feliz. É proibido sorrir, hein? Com Jesus. Não olhe para o lado. É pecado. Sou feliz. Aí para mim a náusea aumenta. Que conversa! Se isso é cantar como bom presbiteriano, livra-me desse presbiterianismo. E olha que eu amo o presbiterianismo. Mas quem disse que isso é presbiterianismo? Eu oro ao Senhor, sempre que um pastor convidado presbiteriano vem aqui, eu oro para que ele não ouse me constranger, sem querer, querendo. Tem pastor presbiteriano que diaboliza o sermão temático. O dia que eu inventar de fazer isso aqui num culto público, com muito carinho, eu vou dizer: pois eu amo também o sermão temático. E desde quando eu li Creio na Pregação de John Stott, apesar de amar muito mais o sermão expositivo, com mais de 10 facetas de sermões, com mais de 10 tipos de sermão expositivo, que alguém acha que só é um, eu também amo o sermão temático. O problema não é o sermão temático, é se ele é bíblico. Aí você vai encontrar também desses. E geralmente tem uma mania de quando é convidado, não é? Como bom presbiterianos, nós não pregamos sermões temáticos. Ah, não faça isso não, meu irmão. Não vem com esse besterol não. Porque eu também sei o que é pregão expositivo, eu também prego sermão expositivo. E agora, se me perguntar qual tipo de sermão expositivo o senhor prega, aí a gente tem pano para as mangas. Porque tem mais de 5 tipos de sermão expositivo aí. Estou dando apenas um exemplo. Há um encontro pactual do Deus do pacto com o povo do pacto. Existe um aspecto transcendental e muitas vezes não estão preocupados com isso. Nada. Queridos, prestem bem atenção. Eu cansei de ver como professor de seminário, convidado para ir para alguns cultos, muito especialmente de seminário, culto de abertura do semestre do seminário. E alguns seminaristas tomarem assento como verdadeiros fiscais do pregador. Eles não tomaram assento para ouvir a voz de Deus, não, cara. Imagina, e pastor e presbiteriano pregando, hein? Imagina se é um irmãozinho de outra vertente, simplesinho. Mandava o irmãozinho para o inferno. Eu cansei de ver. E aqui é colar aquela cena assim, ó. Eu já vou encerrar, eu prometi que sempre 21:10, vou passar disso não. No máximo 20, mas é 21:10. E aquela cena assim, ó. Ele acha que o pastor lá que está pregando vacilou em alguma coisa da exegese, da hermenêutica, porque no máximo ele leu um livro, se é que ele leu, se ele não é apenas teólogo de YouTube, assistindo até os homens de Deus no YouTube, mas não se faz teologia com um fragmento de teologia passado num podcast. Eu estou com náusea também disso, meu irmão. O cara vai lá, quem está com um podcast lá é até massa o cara, mas ele está ali justamente fazendo um recorte da teologia. Aí o cara só vive em podcast e agora ele acha que sabe falar sobre isso. Olha o que é que eu estou acostumado eu via lá há muito tempo em Recife. Olha aí, Thaís. Querida Thaís. Primeira cara feia para o pastor que está pregando. Parece que disseram para ele, ó, faça um cara feia para o pastor se sentir intimidado, viu? Se eles acharem que o sermão não é expositivo, porque disseram para eles que só tem um tipo de sermão expositivo, aí começa assim, ó. Eu vi, eu pensava de ver. Aí eu olhava um para o outro e... dá vontade de dizer, ô miserável, se levantem e saiam, vocês estão profanando o culto do Senhor.
Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Você tem que se preocupar com o que está sendo pregado? Sim, sejamos bereanos, mas acima de tudo, nos preocupemos em ouvir a voz de Deus pela pregação fiel da palavra. Eu estou cansado de ver, por favor, não é vocês aqui não, viu? Eu encerro com essa aqui. Não tem nada a ver com vocês não, que vão para a conselheira cristã. Eu quero ir, é um dos meus sonhos, eu nunca fui para a conselheira cristã, e eu sou um rato de conferência com a minha esposa, viu? Inclusive, se o Senhor quiser, iremos agora para Águas Lindóia, conferência do CTPI, para pastores. Rato de conferência. Então, estou voltando a ir para as conferências de novo, para líderes. A consciência cristã é para todos. Então, o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com você que tem ido não e continua indo. Mas eu estou também com náusea de cristão que vai para a conferência, vai para a conferência, vai para a conferência, e ninguém chega dizendo: ai, como Deus falou ao meu coração. Ah, como Deus me alinhou com Ele. Ah, como Deus me exortou. Ah, como Deus fez eu enxergar que eu estava errado. Não. Oh, cara, é um satanás, meu irmão. O cara pegou o texto e destruiu com ele. Destruiu aí é elogio, viu? Deixa eu explicar para você. Na linguagem de algum seminarista lá, o cara é fera em exegese. O cara não diz: meu irmão, Deus me exortou, me admoestou, Deus me encorajou, Deus falou meu coração. Não, o cara é um satanás, meu irmão. Não tem pregador como ele, não tem. Estou com náusea disso. Não é que eu seja contra elogio. Se tem um pastor que gosta de elogiar pastor, sou eu. Cultura da honra. Eu queria ver bênção aquele pregador. E olha, Deus o usou para me exortar. Deus o usou para... Então, estamos como os atenienses, em busca de ético. Eu estou de saco cheio também com a listazinha agora de os meus pregadores prediletos. E, por favor, meu irmão, aqui não é dor de cotovelo não, porque, sinceramente, depois que o Senhor te desmama, por favor. Aí deixam de esquecer, se esqueçam que a igreja é doxológica. João Calvino, Deus permitisse que ele voltasse hoje aqui, meu amigo, ele puxaria a orelha de tanto reformado hoje. Ele não permitiria nem que o nome dele fosse usado como um apelido para essa doutrina, guerreiro. Calvinismo. Ele repreenderia as lideranças. Arranque o meu nome daí, porque a sã doutrina do meu Deus não cabe esse meu pobre nome. Para vocês verem como o homem tinha paixão pela glória de Deus. Então que o Senhor nos abençoe, gente. Aqui estamos parando aqui, viu? Vamos continuar na próxima quinta-feira, querendo o triuno e majestoso Deus. Estamos falando do ente gerado pelo Espírito Santo da igreja. Características dela. Aspecto, características. Que o Senhor nos ajude. Nos abençoe. Gravem esse. Ela é doxológica também, ela é pneumodinâmica. Todos esses exemplos é por conta disso. Que o Senhor nos ajude. Amém. Fala nisso, eu sempre indico livros legais aqui, viu? É antigo já. Quando eu morava na Grande Recife, que eu adquiri esse livro, mas vocês já conhecem, alguns conhecem. Mas eu indico, viu? O Catecismo da Nova Cidade, do amado Tim Keller, baseado no Catecismo de Heidelberg e nos Catecismos de Westminster, ele elaborou da própria igreja. Bem, com menos perguntas, 50 e poucas perguntas, mas é Bíblia. Você pode também adquirir esse material, viu? O Catecismo da Nova Cidade. Tim Keller está com o Senhor, mas foi um homem de referência para nós.